Sou babaca por me recusar a pagar para consertar o laptop da babá? Eu contratei uma babá depois que comecei a trabalhar em um novo emprego. Meus filhos têm 8 e 6 anos. A babá tem 17 anos. Ela traz seu laptop com ela para estudar, o que é perfeitamente aceitável para mim desde que ela fique de olho nas crianças. Ontem cheguei em casa e a babá me mostrou o laptop dela que foi quebrado pelo meu filho mais novo. Fiquei chocada ao perguntar como isso aconteceu e ela disse que deixou o laptop na sala e foi fazer o almoço das crianças. Mas meu filho mais novo pegou e correu com ele até deixá-lo cair e quebrar a tela. Eu disse que era horrível e pedi desculpas a ela, mas afirmei que era a culpa dela por deixar o laptop ao alcance das crianças. Ela disse que achava que meus filhos tinham idade suficiente para saber que não deviam tocar nas coisas dos outros. Expliquei como eles poderiam ter pensado que nos pertencia, já que estava em nossa casa. Ela perguntou se eu poderia pagar para consertar, mas eu recusei e insisti que era problema dela e não meu. Ela reclamou sobre ter exames em breve e não ter dinheiro suficiente para consertá-lo. Discutimos e eu tive que dizer a ela para ir para casa depois que ela insistiu. Mais tarde recebi uma ligação do pai dela basicamente me culpando por tudo e exigindo que eu pagasse para consertar o laptop, mas ainda assim recusei. Agora ela está se recusando a voltar a menos que eu pague a ela pelo conserto do laptop, embora eu tenha pago adiantado para ela cuidar das crianças. Fui babaca? Sou babaca por se recusar a tirar o cão-guia do meu marido de casa porque minha sobrinha está desconfortável? Meu marido é deficiente, não vou expandir isso para a privacidade. Nós conseguimos um cão de serviço para ele há 4 meses para ajudá-lo diariamente. Meu irmão e sua família perderam sua casa e pediram para morar conosco por algumas semanas até encontrarem outro lugar para ficar. O problema é que minha sobrinha começou a reclamar sobre o cão de serviço, a deixando desconfortável. O que é estranho porque ela não tem alergias e nem nada do tipo. Ela está apenas desconfortável. Ela disse ao meu irmão e ele perguntou se eu poderia mover o cachorro. Eu disse absolutamente não. Este cão é literalmente tão útil quanto um ser humano quando se trata de pessoas com deficiência. E ele é incrivelmente inteligente e, mais importante, ele cuida de seus próprios negócios e nunca incomoda minha sobrinha. Mas ela está apenas desconfortável com ele por algum motivo. Meu irmão e sua esposa começaram a implorar dizendo isso que seria temporário, mas eu recusei. Eles disseram que meu marido não precisa muito do cachorro agora já que ele está em casa a maior parte do tempo. Mas eu ainda recusei. Eles tentaram falar diretamente com meu marido, mas eu impedi imediatamente. A esposa do meu irmão começou uma discussão comigo logo depois que meu irmão foi trabalhar e ela começou a gritar sobre como eu valorizo um cachorro sobre minha sobrinha e seu conforto. Eu disse que não era apenas o cachorro, mas é meu marido que precisa dele. Meu irmão chegou em casa e continuamos discutindo. Ele disse que eu estava sendo pouco solidária e cruel com minha sobrinha que já passou por bastante. Meu marido se envolveu e me pediu para levá-lo para a casa do pai dele com o cachorro, mas eu disse que não. Meu irmão e sua esposa estão no quarto de hóspedes de mau humor enquanto minha sobrinha está me ignorando. Enquanto isso, meu marido está sentado na cozinha agora tentando me convencer a deixá-lo ir ficar com o pai dele para manter a paz com meu irmão. Esse homem é assim o tempo todo, sempre disposto a fazer o que os outros querem apenas para manter a paz. Você pode literalmente xingá-lo e ele vai se desculpar com você como se fosse culpa dele. Ele acha que deve às pessoas por aceitá-lo como um homem deficiente, o que é triste. E é verdade que ele está em casa a maior parte do tempo, mas ele ainda precisa de seu cão de serviço durante todo o dia. Fui babaca? Sou babaca por entregar meu pai aos meus avós porque fui forçado a dividir meu carro. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 6 anos. Meu pai se casou novamente quando eu tinha 10 anos com minha madrasta que tem um filho. O pai do meu irmão não é presente, nem minha mãe. Então nós ambos vivem em tempo integral na mesma casa. Eu sou muito próxima dos meus avós paternos porque passo o verão inteiro com eles e os ajudo. Meu meio-irmão é sempre convidado, mas ele nunca vem. Não é que meus avós não o amem ou não o aceitem, mas eles não estão perto. No meu aniversário de 17 anos, meu avô me deu seu carro velho e eu fiquei na lua. É um clássico bonito que ele possuía quando tinha 17 anos e cuidou muito dele. Não parece novo, mas funciona tão bem como novo e é super sentimental. Eu amo aquele caminhão desde criança e estou tão feliz que é meu. Meu avô e eu estávamos fazendo planos para que eu pudesse pintá-lo de rosa e trocar os assentos, mas acontece que pelo comentário do meu pai eu não posso, pois não é apenas meu carro, mas também do meu meio-irmão. Eu disse, não, meu avô me deu, é meu e posso fazer o que quiser com ele. Meu pai disse que não era justo porque eles não lhe deram um carro
carro em seu aniversário. Então é justo que eu tenha que compartilhar. Para ser sincero, nunca me ocorreu contar ao meu avô o que estava acontecendo. Na sexta-feira passada ele e minha avó vieram me dar algumas coisas para colocar no carro que ele encontrou e se ofereceu para trocá-lo por mim. Agradeci, mas eu disse que não podia e comecei a chorar e contei tudo. Contei os horários que eu poderia dirigir, que fui forçada a compartilhar o carro. Contei a cópia da chave e o fato de não poder mudar o carro ao meu gosto porque o meu meio-irmão não iria gostar de dirigir um carro rosa. Escusado será dizer que meu avô estava furioso. Ele entrou e gritou com meu pai. Exigiu a cópia da chave que meu meio-irmão tinha e disse que se ele dirigir aquele carro novamente sem minha permissão ele vai chamar a polícia e prendê-lo. Meu pai enlouqueceu comigo. Ele disse que estava errado em tantos níveis porque meu meio-irmão era inocente e que eu fiz meu avô repreender ele por nada. Ele me chamou de egoísta e está me ameaçando fazer eu pagar uma parte do aluguel pelo que fiz. Fui babaca? Sou babaca por dizer à minha irmã que ela pode encontrar outro lugar para ficar se ela não aguentar ver minha filha? Eu tenho uma filha adotiva de 5 anos chamada Mai. Ela está comigo há cerca de 8 meses e eu a amo em pedaços. Estou pensando em adotá-la. Minha irmã Kate recentemente sofreu um aborto espontâneo e isso afetou muito seu casamento. Ela está se divorciando do marido e está ficando comigo porque não suporta viver com ele agora. Kate, no entanto, tem sido uma péssima convidada para Mai. Toda vez que Mai pede algo a ela, ou fala com ela, Kate vai chorar ou gritar com ela. Kate é uma ótima irmã para mim e eu entendo que ela esteja de luto, mas isso não significa que ela pode atacar Mai por simplesmente existir. Eu a repreendi várias vezes por gritar com Mai, mas tudo veio à tona quando a confrontei esta manhã. Mai perguntou a Kate se ela poderia se mover para chegar ao armário de lanches. Kate a repreendeu para esperar por um maldito segundo pirralha. Eu ouvi da sala de estar e fiz Kate sair do caminho e disse a ela para se desculpar com Mai. Kate caiu em prantos dizendo que ela simplesmente não aguentava ter Mai aqui como um lembrete do que ela perdeu. Eu disse a ela que ela é uma adulta e deveria se comportar melhor do que intimidar uma criança por seus próprios problemas. Eu disse a Mai para ir para o quarto dela bem rápido e Kate e eu tivemos uma grande discussão. Acabei dizendo a ela que se ela não aguentasse ver minha filha adotiva ela poderia encontrar outro lugar para ficar. Ela foi para a casa dos nossos pais e contou tudo a eles. Eu tenho recebido massagens dela o dia todo agora. Ela me diz que eu sou uma irmã horrível e disse que estava de luto e perguntou como eu poderia colocar a filha de outra pessoa sobre o dela. O que eu acho uma coisa nojenta de enviar para qualquer um. Pessoalmente acho que ela está sendo insensível ao relacionamento comigo e com minha filha. De acordo com minha mãe, ela está chorando há horas e não para de falar sobre como eu sou um monstro por não pensar em seus sentimentos. Eu só não acho que ela tem o direito de gritar com meu filho porque ela perdeu o dela. Sou babaca? Sou babaca por estragar o dia de alguém durante o meu casamento? Eu recentemente me casei há alguns dias. Foi um casamento tradicional e eu tive uma explosão absoluta. Para algum contexto, eu tenho 3 irmãos e nenhuma irmã. Nos casamentos indianos tradicionais existem certas cerimônias em que você precisa que seus parentes do sexo feminino façam parte. Como não tenho irmãs, meus primos intervieram. Minhas famílias sempre tiveram uma relação tensa umas com as outras. Sempre devido a algumas brigas mesquinhas que ocorreram anos atrás que alguns parentes simplesmente não conseguem deixar de lado. A maioria dos primos não participa disso porque sabemos que é ridículo. Eu tenho uma prima que chamarei de X que é extremamente legal, mas infelizmente super tímida. Ela sempre foi assim e a maioria de nós acabou de crescer sendo protetora dela. Especialmente porque ela é uma das primas mais novas. Durante uma dessas cerimônias eu insisti que minha prima fosse uma parte principal, porque eu sei que ela genuinamente iria gostar, mas seria tímida para se voluntariar ou pedir. A noiva de um dos meus primos, no entanto, é exatamente o oposto. Ela constantemente gosta de se colocar no meio de tudo apesar de já ter sido informada de seus deveres durante a cerimônia. Esta é a parte em que eu posso ser o idiota. Durante uma das cerimônias você deve ter uma de suas parentes sentadas atrás de você no palco e basicamente cuidar de você, arrumar seu cabelo ou suas roupas e etc. Eu disse especificamente à prima X que ela seria a única a fazer isto para mim. No entanto, quando chegou o dia, a noiva do meu primo foi quem ocupou o lugar dela. Eu estava confusa, mas não podia fazer muito. Após a cerimônia encontrei a prima X e ela me explicou que a noiva que ocupou o lugar dela basicamente a repreendeu e gritou com ela dizendo que deveria ser ela fazer isso já que a prima X ainda é jovem e não sabe de nada. Ela então disse à prima X para se sentar com os outros convidados apesar dos protestos da prima X. A mãe do
prima X ficou bastante chateada com isso, mas não quis causar uma cena e apenas disse à prima X que está tudo bem. Quando ouvi isso, fiquei furiosa. A noiva pegou o que era para ser um momento especial e fez tudo sobre si mesma. Eu sentei a noiva e disse a ela que ela não tinha o direito de fazer o que ela fez e eu estava extremamente chateada com ela por isso. Aparentemente ela ficou tão chateada com essa conversa que se recusou a vir para as outras cerimônias no dia seguinte. Eu estava bem com isso porque geralmente não gosto de adultos que fazem birras, mas meu primo diz que eu não tinha o direito de falar com sua noiva assim e agora toda a sua família tem constantemente dito muitas coisas negativas sobre minha família e toda a situação. Fui babaca?